A paz do Senhor Jesus, eu gostaria de fazer um panorama do livro de Gênesis. Como que nós vamos entender um livro que tem 50 capítulos? Bem, esses 50 capítulos eles podem ser divididos em duas partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que fala a história de toda a humanidade. E do capítulo 12 até o capítulo 50, fala da origem dos povos hebreus e árabes. De um modo geral, nós vamos dividir em 8 partes para ficar mais fácil. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para você a importância desse livro de Gênesis. Porque os 11 primeiros capítulos, são apenas 11 capítulos e falam de uma história de aproximadamente 2000 anos. Ou seja, certamente tem muita revelação nos 11 primeiros capítulos da Bíblia. Do capítulo 12 de Gênesis até Malaquias, são os próximos 2000 anos de história. É muita coisa, mas vamos lá. 11 capítulos para 2000 anos tem que ter muita coisa, muito mistério ali. E Deus fala disso em Isaías 46, eu vou ler aqui, verso 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim. Preste atenção, Deus dizendo, eu anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio, Deus está anunciando o fim. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Se Deus fala que Ele anuncia o fim desde o princípio, nós precisamos olhar para esses 11 primeiros capítulos e entender que ali tem muita coisa sobre o Apocalipse, por exemplo. Né? Não é à toa que Jesus dá 2 exemplos importantíssimos de Gênesis, que está lá no futuro. Né? Um está nos 11 primeiros capítulos, que é a história de Noé. Jesus fala que será como nos dias de Noé. Lembra-se disso? Então lá Deus estava falando do fim. E depois Jesus fala como nos dias de Ló, já do capítulo 12 até o capítulo 50, conta a história de Abraão, e você vai se lembrar que Ló acompanhou Abraão, e Deus fala, Jesus vai dizer assim, como nos dias de Ló. Então Deus está anunciando o fim desde o começo, desde o princípio. Agora nós vamos para o panorama bíblico de Gênesis, tá ok? Vou guardar minha Bíblia, nós vamos começar aqui. Bem, a primeira parte nós vamos separar assim, nós vamos ter o evento, a referência bíblica, né? E aqui as principais personagens desse trecho bíblico. O primeiro evento, claro, é a criação de todas as coisas. E é algo lindo porque o verso diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sempre que for ler a Bíblia tem que ter algo em mente. Quando, no princípio, o que aconteceu? Uma criação, criou. Quem fez isso? Deus. Né? O que ele fez? Os céus e a terra. Então comece a fazer perguntas para o texto que você vai começar a entender um pouco mais da Bíblia. Quem estava ali, o que estava fazendo, qual o propósito, por quê, aonde, quando. E aí Deus vai abrindo o seu entendimento, certo? Olha, a criação, ela vai do capítulo 1 e capítulo 2. Vou te ensinar a ler referências. Quando tiver um capítulo e vírgula, quer dizer aquele capítulo e o capítulo 2. Quando tiver um capítulo e um risquinho aqui, um sinal, um tracinho, quer dizer que é desse capítulo aqui até aquele, em sequência. Tá ok? Então, a criação é o capítulo 1 e capítulo 2. Quem é a personagem principal? Deus. O Pai e o Filho estavam ali, trabalhando na criação. Você vê que o próximo verso fala assim, e o Espírito de Deus, né, pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus é chamado também, nas cartas paulinas, de o Espírito de Cristo, que estava nos profetas. O Espírito de Cristo que estava nos profetas é o Espírito Santo que estava nos profetas, inspirando eles, ou seja, colocando a palavra de Deus no coração dos profetas para que eles escrevessem a nós. Então, a principal personagem que há ali é Deus. Só que a palavra, no princípio, criou Deus. A palavra ali é Elohim. Elohim é uma palavra
plural. Elohim não é uma palavra singular, mas uma palavra plural. Por quê? Porque ali não estava apenas uma pessoa, mas havia um Deus criando. E você vai observar isso quando nós fizemos a primeira aula de Gênesis capítulo 1. O Pai criou todas as coisas, o Filho criou todas as coisas, tudo isso, né, por meio de um Espírito Santo que pairava sobre as águas. Agora, a segunda parte, a queda do homem, que queda do seu estado original, de um estado maravilhoso, e aí o homem tem a queda por causa do pecado. Esse trecho ele vai abranger do 3º capítulo até o 5º, até o capítulo 5, vai falar sobre isso. Quem são os principais personagens aqui nessa queda? Adão, Eva, a serpente, que é Satanás, né? É uma figura desse animal, porém nós vamos ver lá em Apocalipse 12, né? A Bíblia vai falar assim de um grande dragão vermelho, e diz que ele nada mais é do que a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, esse diabo e Satanás que engana todo mundo, veja que no início ele era apenas uma serpente, apenas uma cobrinha, mas lá no final da história ele é um grande dragão vermelho. Olha que transformação diabólica, olha que acréscimo de poder maligno, né? Mas vamos lá. Dilúvio, o próximo evento importante, qual é o trecho bíblico? Do capítulo 6 ao capítulo 9. Seria importante você fazer uma tabelinha dessa, tá? E aí você vai fazendo, compra para acompanhar esse curso, compra um caderninho sem pauta e vai fazendo as anotações, toda a tabelinha que a gente fizer, você faz também, isso vai te acrescentar bastante, tá? E vai ser um bom livro de pesquisa para você. Outra, dilúvio, o trecho bíblico de 6 a 9, capítulo 6 ao 9, principais personagens, Noé. Noé é o principal personagem desse trecho. Ok, depois nós temos o próximo aqui, Torre de Babel. Olha lá, trecho bíblico do capítulo 10 e capítulo 11, até o capítulo 11, fala sobre a Torre de Babel. Principal personagem, Nimrod. Tá ok? Nimrod, personagem importante nesse texto aqui. E quando eu falo personagem importante, não quer dizer que a personagem seja boa ou má. Não quer dizer que seja uma pessoa boa ou pessoa má. É importante dentro do contexto do assunto, certo? Nós temos aqui, então, nos 4 próximos trechos bíblicos, os patriarcas, é onde vai dar origem dos povos hebreus e árabes, né? Então, você tem aqui Abraão, Isaac, Jacó e José. Aonde tem a narrativa principal sobre a história de Abraão? Do capítulo 12 ao 24, ok? Do capítulo 20 e 26, fala de Isaac, muito pouquinho, somente 2 capítulos, assim, para especificar bem sobre Isaac. Lógico que vai ter outros capítulos que falam sobre ele. Do 27 ao 36, trata de um homem chamado Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. É de onde surge a nação dos israelitas, certo? Que mais tarde, Deus promete a terra que pertencia a Canaã. Do capítulo 37 até o final, que é o capítulo 50, então nós temos a história do grande José. Esses são considerados patriarcas. O que é patriarca? Né? Patriarcas são os chefes das famílias. É aquele que dá origem. A palavra chefe de família, você vai encontrar, por exemplo, em 1 Crônicas, no capítulo 8, verso 28. A palavra chefe de família fala sobre Rosh. Rosh é uma palavra que quer dizer começo, quer dizer primeiro, fundador, cabeça, né? E vale lembrar que há vários patriarcas de famílias, mas da nação de Israel, Pedro vai citar em Atos capítulo 2, verso 29, Davi como um dos patriarcas de Israel. Isso é muito importante você saber, tá? Então, aqui por enquanto, nós temos aqui uma tabelinha importante, somente sobre o panorama bíblico. Eu vou deixar um espacinho aqui para você dar um pause, fazer a anotação dessa tabelinha aqui, tá ok? E uma coisa que eu já vou deixar claro, todo o vídeo que nós fizermos sobre um determinado capítulo, você vai ver na descrição do vídeo todo aquele capítulo para você fazer a leitura, né? Se caso não tenha feito a leitura ainda, e alguns versos que estão sendo citados no vídeo para você fazer suas anotações, tá ok? Que Deus abençoe
e nós vamos para o próximo vídeo.